na reta final e porque hoje é segunda-feira, temos na nossa companhia António Cunha, deputado da Assembleia da República pelo PSD e comentador do Novo Canal. Analisamos hoje a vitória de Rui Rio nas diretas do PSD que aconteceram este fim de semana. Boa tarde. Boa tarde, e Fátima. seja bem-vindo ao Novo Jornal. Muito obrigado. António, como é que explica o resultado destas eleições? Qual é a análise que faz a estas eleições diretas do PSD? Bom, antes de mais nada, boa noite aos nossos espectadores que nos ouvem lá em casa. Bom, realmente o PSD demonstrou uma vez mais que é um partido que está vivo, que está bem e que se recomenda. E realmente há a destacar aqui que Rui Rio é de facto um resistente. Portanto, contra todas as expectativas, contra todos os prognósticos, vá lá, ele ganha e ganha bem, sai ainda mais legitimado destas eleições e dizer que, apesar de tudo, Paulo Rangel foi um digno vencido. Portanto, foi sempre uma pessoa que se bateu bem, que no seu discurso procurou sempre a união e até no discurso de derrota, vá lá, apelou à união do partido, porque não é displicente a percentagem de votos que Paulo Rangel teve. Sim. E, portanto, o que interessa agora é que o PSD vá para eleições legislativas com o elan com que Rui Rio efetivamente está bem, ele já disse Pode ser um bom lance. O facto destas eleições se terem realizado tão próximas das eleições legislativas pode ter ditado aqui o voto dos militantes? Eu creio que sim. Se numa primeira fase, eventualmente nós estaríamos a escolher portanto, porque as eleições decorreriam normalmente em janeiro do próximo ano, e aí perspectivava-se que iríamos escolher um líder da oposição. Com a dissolução da Assembleia da República, de facto, o paradigma mudou e procurou-se, portanto, e aí as pessoas olharam mais para quem é que as pessoas achavam que estaria mais bem preparado para ser a alternativa a este Partido Socialista, nomeadamente a António Costa. E, portanto, de facto, Rui Rio é um homem de combate, ele tem uma resistência política que é brutal, vá lá, é impressionante. E há aqui uma coisa que nós temos que pensar, que é isto. Se já com Pedro Santana Lopes, já contra Luís Montenegro, e agora pela terceira portanto, vez. À segunda volta, essas vitórias foram claramente suas. Já está aqui realmente, do meu ponto de vista, é um caso de estudo, porque contra todas as probabilidades ele venceu e bem. E, portanto, de facto, ganhou e logo no discurso de vitória passa claramente para o objetivo, neste caso, final, que é o principal. Foi uma boa opção de Rui Rio aproveitar toda esta alegria, digamos, e passar já a chamada da atenção para as próximas eleições. Claramente, e ainda vai ser mais um motivo de elan quando for o congresso do PSD, no fim de semana de 17, 18 e 19 de dezembro. Portanto, aí será uma oportunidade para o partido se unir em volta do seu líder para que possa efetivamente atacar, entre aspas, todo o percurso com vista a vencer as eleições de 30 de janeiro do próximo ano. E, portanto, eu acho que toda a gente, mesmo até quem não esteve com ele, todos nós lhe reconhecemos a resistência, a competência, o seu sentido de Estado, o seu espírito reformista, que o país precisa como do pão para a boca, de reformas, e, portanto, e a competência, como é óbvio, e o Rio está com ganas de vencer. Ele próprio disse que vou ganhar as legislativas e estou picado para ganhar as legislativas. Portanto,
Agora, para isso é preciso um PSD forte, coeso, sem divisões internas. E considera que isso vai ser possível após Rui Rio vencer 3 vezes consecutivas? O partido está cada vez mais partido ou nem por isso? Eu não creio, sinceramente. Eu acho que quem está na política com o dever de missão, acho que nós não temos que estar partidos agora. Portanto, os resultados foram claros. Há vencedores e vencidos, mas em democracia é assim. Portanto, ganhou quem os militantes quiseram e os militantes que estiveram do outro lado agora têm que unir esforços porque o nosso adversário não somos nós dentro do partido. O nosso adversário agora é António Costa a bem do país. Portanto, nós temos agora que criar uma alternativa a um partido que, só para termos uma ideia, nos últimos 26 anos governou 18. Portanto, 6 com António Guterres, se bem nos lembramos, foi o pântano, deixou o país de tanga. Depois foram mais 6 com José Sócrates, que levou o país à beira da bancarrota, e tivemos cá a Troika, e agora com o governo de António Costa, que ao fim de 6 anos nos deixa uma herança bastante pesada. Portanto, estamos num marasmo económico, estamos com serviços públicos completamente degradados, a saúde, a educação, a justiça, a defesa. A justiça está lenta. Portanto, temos uma classe média e as empresas sufocadas em impostos. Basta ver o custo de vida. E nós temos que pensar assim, para quem tem memória, nós estamos melhor do que estávamos em 2016? É esta a questão, é isto que os portugueses têm que responder. Estamos melhor? Eu não creio que estejamos melhor, eu acho que até estamos pior. Olha, a nossa dívida pública aumentou, os impostos aumentaram. E se os impostos aumentaram, consequentemente deveríamos ter melhor saúde, melhor educação, e não é o caso. Aliás, veja-se o que é que este governo, que ainda está em funções, infelizmente, fez com o PRR. Portanto, 60% daquele dinheiro todo que vem para o nosso país vai ser principalmente para o Estado. Quando devia ser para nós relançarmos a nossa economia, para ajudar as nossas empresas a inovarem, a exportarem, para terem valor acrescentado. Não é isso que nós fizemos aqui, ao contrário de outros países também no sul da Europa, como por exemplo a Grécia. E repare, nós estamos estagnados desde 2020, a economia não cresce ou cresce muito pouquinho, e de facto nós já fomos ultrapassados por países do leste europeu que entraram na União Europeia e são nossos parceiros, neste contexto europeu bastante alargado, entraram há 18 e já nos ultrapassaram, já estão com um PIB per capita superior ao nosso. Portanto, isto deve-se efetivamente a políticas. Portanto, e será Rui Rio a alternativa certa a primeiro-ministro e a esta governação de esquerda? Não tenho dúvidas disso. E os portugueses sabem que podem contar com o PSD e com o Rui Rio à frente para uma governação, como ele disse, com mais rigor e sem facilitismos, portanto, para criarmos mais riqueza e menos endividamento, porque ele diz que temos que mudar de rumo, temos que reformar este país, temos que acabar com interesses instalados, aliás, e criarmos confiança nos portugueses relativamente à saúde, à justiça, à educação. Portanto, eu acho que Rui Rio saberá adotar as políticas necessárias para tirarmos o país do marasmo em que nos encontramos. Nós, neste momento, temos um governo completamente desgastado. António Costa está desgastado. Temos vários ministros que andam aos papéis. O ministro Cabrita, que parece que está soldado à cadeira. Não há maneira, depois de tanta asneira que fez, de sair. Portanto, irá sair fruto das eleições, espero eu. Estamos com um governo arrogante. Veja-se o que é que aconteceu com o Ministro da Defesa, que por 2 vezes desrespeita a hierarquia do Estado, não comunicando aquilo que era seu dever ao Presidente da República. A Ministra da Saúde comete aquele erro brutal de dizer que precisamos de médicos mais resilientes.
Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. E só para terminar, com o Ministro da Educação, que está há 6 anos com a pasta, e lembra-se agora que, afinal, vamos ter falta de professores durante a década e que há cerca de 20 mil alunos sem aulas desde o início do ano letivo. Portanto, anda tudo desorientado. Precisamos mesmo de mudar de agulha, de rumo, porque senão assim não vamos lá. Ainda sobre estas eleições, tivemos aqui novamente Lisboa a destacar-se do resto do país. Nesta eleição, Rui Rio ainda não conseguiu conquistar o Sul, digamos. Pelo menos a parte de Lisboa, portanto não, perdeu as eleições lá, mas não teve uma votação assim, as diferenças não foram assim tão grandes. Agora o que é preciso é que as pessoas saibam que há um vencedor. Aliás, Paulo Rangel, no seu discurso no sábado à noite, disse claramente isso. Portanto, aliás, um dos lemas da candidatura do Dr. Paulo Rangel era precisamente unir. E, portanto, agora não pode, do meu ponto de vista, quem esteve com Paulo Rangel, agora, por ter perdido, ou por se ter perdido, acabar, em vez de procurarem a união... saírem para outro partido, também ele, à direita, como Iniciativa Liberal. Eu acho que a experiência de Pedro Santana Lopes correu muito mal, não trouxe acrescento nenhum ao panorama político nacional, pelo contrário. Portanto, eu acho que as pessoas que têm memória, não é? E eu sou militante do PSD quando na altura das eleições diretas entre o Dr. Rui Rio e o Dr. Pedro Santana Lopes, tive com o Dr. Rui Rio nessa altura e depois, quando o Pedro Santana Lopes perde as diretas, portanto, passado pouco tempo forma um governo, fiquei bastante desgostoso, porque ele era um daqueles defensores e punha sempre a boca em Sá Carneiro, mas portanto, foi ele que saiu e que formou o Aliança. E, portanto, eu acho que nós todos devemos estar unidos. E o Rui Rio fará a sua equipa conforme entender, porque tem legitimidade para isso. Aproveitando as suas palavras, Rui Rio sai legitimado destas eleições, mas sai ele também obrigado a vencer as legislativas? Ele, do meu ponto de vista, se sai obrigado ou não, quando o PSD vai para legislativas, estará sempre obrigado a vencer as eleições. Agora, é evidente que o PSD, e nomeadamente o Dr. Rui Rio, trabalhará com a confiança que lhe for dada nas eleições de 30 de janeiro e ele saberá fazer isso muito bem. Mas considera que a sua posição no partido dependerá também dessas eleições? Isso é assim, o Dr. Rui Rio é aqui um caso, eu disse há pouco, é um caso de estudo. Ele tem essa capacidade de fazer das suas derrotas vitórias, não como o Partido Comunista. Portanto, ele explica as coisas muito bem, aliás, explicou o que é que aconteceu nas legislativas de 2019, em que, apesar de tudo, não tivemos um resultado tão mau como se diria, como se dizia, e, portanto, a 30 de janeiro, nós, PSD, faremos a leitura que tiver que ser feita com os resultados, mas eu tenho fé. Eu tenho fé e tenho esperança, porque o país precisa e os portugueses estão cansados desta política de esquerda que não nos tem levado a lado nenhum no sentido do desenvolvimento económico, de um Estado essencialmente assistencialista. Eu não sou contra o Estado assistencialista para quem efetivamente precisa, mas agora é assim, o Estado tem que ter dinheiro, é assim que se fala, para sustentar esse Estado assistencialista. E nós só conseguimos isto com uma economia dinâmica e com empresas dinâmicas que paguem melhores salários, porque senão não conseguimos almejar o desenvolvimento que os portugueses merecem. Muito obrigada, Dr. António. Só queria dar aqui uma nota, Fábio, muito rápida, que é para dar
os parabéns como já foi notícia aqui neste jornal, portanto, ao Abel Ferreira, que ganhou a Taça Libertadores da América pela segunda vez consecutiva. Portanto, é penafidelense, é português, é um feito histórico. Sim. E, portanto, dar-lhe os parabéns e muito boa sorte para os próximos desafios. Muito obrigada, Dr. António Cunha, e continuação de uma boa semana. Muito obrigado. Diretas no PSD deram vitória a Rui Rio. Para muitos, uma vitória surpreendente.